Sim, hoje não é seu dia. Você está caindo em direção ao chão, a milhares de metros de altura. E tudo o que pode pensar é: então é isso, hein? É assim que eu vou? Tudo porque eu decidi correr um pouco de risco, viver de maneira selvagem. Paraquedismo? Não. Base jumping? Negativo. Você, meu querido amigo, ignorou a placa perto do banheiro do avião, avisando para fechar a tampa antes de pressionar o botão de descarga. Isso o puxou e o cuspiu para fora. E, portanto, chegamos a um círculo completo. Você está caindo livremente rumo a um desaparecimento prematuro. Espere, volte. Você foi sugado pelo vaso sanitário? Como? Aquele pequeno buraco que mal é grande o suficiente para um rato? Você é um rato? Ok, tudo bem, exageramos um pouco nisso. A menos que você saia do outro lado todo espaguetificado. Nesse caso, eca! Ou nham! O som de batidas faz você voltar à realidade. Alguém aí? Você se perdeu em seus pensamentos novamente, olhando para o vaso sem água e se perguntando se o sinal de alerta havia sido colocado lá para evitar a situação exata que simplesmente veio à sua mente. Para o que mais seria? Você não é bobo e sabe que este avião é hermético. Todas as fendas foram seladas para manter a cabine pressurizada. Caso contrário, nenhum de nós seria capaz de respirar em uma altura como essa, com tão pouco ar. Você deve ser um visitante costumeiro aqui no Incrível. Eu gosto disso. E o que dizer de todos aqueles filmes que mostram buracos na fuselagem, cuspindo passageiros do avião em um piscar de olhos? Quando você dá a descarga, abre esse buraco, criando uma oportunidade para a diferença de pressão ejetar o conteúdo. Certo? Por que seria tão alto e rápido? Ok, vamos voltar e resolver essa questão. Uma pergunta de cada vez. Mesmo se você fosse de alguma forma puxado por aquele pequeno buraco, não sairia do avião, cuspido ou não. Quando se dá a descarga no vaso sanitário em uma aeronave, o conteúdo não é pulverizado por toda a Terra para que todos lá embaixo precisem tentar escapar. Pega um guarda-chuva! Isso seria nojento, prejudicial para as pessoas e para o planeta, e ilegal. Esse guarda-chuva também não seria tão útil. O material seria congelado com as temperaturas frias daquela altitude. Bem, então protejam-se! Ei, é assim que os aviões costumavam fazer nos velhos tempos da aviação. Sim, jogue fora aí, Jerônimo! Curiosidade, tudo seria azul. Com certeza, as coisas que depositamos em sanitários não devem estar nem perto dessa cor. Não é o próprio lixo, mas o desinfetante líquido que limpa o vaso a cada descarga. Isso não quer dizer que os aviões não decorem a paisagem com esgoto hoje em dia. Só que agora é puramente por acidente. Também é incrivelmente raro, portanto, não é necessário jurar nunca mais sair de casa. Isso acontece se houver um vazamento no tanque de retenção. O resultado? O que foi chamado de gelo azul descendo. Hello? Desculpe, amigo, mas a fila está crescendo aqui. Acha que pode acelerar? Distraído novamente. Mas se você fosse sugado pelo vaso sanitário, não acabaria arremessado em direção ao chão. Iria apenas até o tanque de retenção a bordo que guarda todos os dejetos até que ele possa ser esvaziado. Mas e se o piloto acidentalmente o esvaziar ali no ar? Ou, se precisar, para tornar o avião mais leve em caso de pouco combustível ou aterrissagem de emergência? Impossível! O tanque só pode ser aberto pelo lado de fora, pela equipe de terra. Imagine ter esse trabalho. Eles prendem uma mangueira gigante no fundo da parte traseira do avião e bombeiam o material para dentro de um caminhão para descarte seguro. Isso me fez perguntar: você preferiria ter um emprego como esse e ganhar dinheiro de sobra, ou o emprego dos seus sonhos e mal ter o suficiente para sobreviver? Deixe-me saber nos comentários. Enfim, de volta à nossa história. Se tudo vai para um tanque, o que cria essa sucção incrível? Bem, o sistema de lavatório a bordo faz uso inteligente da diferença de pressão entre o interior e o exterior do avião. É por isso que o barulho é tão alto quando você aciona a descarga. Tem aquele tanque de retenção, certo? É onde fica aquela grande mistura azul de dejetos e desinfetante. Tem um cano que leva a um buraco no avião. Não se preocupe, ele deveria estar lá. Então, isso significa que a pressão dentro do tanque é como deveria ser a 10 mil metros de altura. Mas lembre-se, quando você faz o que tem que fazer, a cabine é bombeada com um monte de ar para que todos possam respirar. Quando você aciona a descarga, abre-se uma espécie de aba. Como a alta pressão sempre vai para o ponto mais baixo quando é dada a chance, a imensa pressão de ar na cabine empurra tudo que estiver no vaso sanitário até o tanque de retenção. E rapaz, isso é forte!
a cerca de 480 km por hora. Lembre-se. Olá, senhor. Aqui é a Ana da tripulação. Tem muita gente esperando e preocupada aqui. Se você não abrir a porta, em breve, terei que abri-la. Sim, um segundo. Apenas o jantar não caiu muito bem. Mesmo em velocidades vertiginosas, a sucção não é suficiente para levar você, nem para empurrar o ar comprimido para fora do banheiro, pois há saídas de ar nele e as portas não são herméticas. Além disso, essa aba não fica aberta tempo suficiente para fazer alguma diferença. Você pressiona o botão de descarga, a aba se abre. O material de limpeza azul lava seu depósito e ela fecha novamente. Também não é suficiente para sugá-lo pelo assento do vaso sanitário se você estiver sentado nele enquanto der descarga. Tecnicamente, isso poderia acontecer se você conseguisse criar uma vedação perfeita. E todo mundo menciona como prova a mesma mulher que ficou presa no vaso sanitário durante um voo há 10 anos. Mas isso é quase impossível, já que o assento do vaso sanitário tem sulcos embaixo dele. Ou seja, quando estão abaixo da borda do vaso, os sulcos sustentam o assento e permitem a passagem de ar. Provavelmente como o assento do vaso sanitário que você tem na sua própria casa. Mas esse sistema depende da diferença de pressão. Isso significa que o vaso sanitário não funciona se você estiver em solo, pousando ou decolando, onde a pressão é igual? Não, você ainda pode usar o banheiro nesses momentos, pois o sistema possui um motor para criar esse vácuo. É verdade que requer energia para funcionar. Por isso, geralmente pedem para você não ir ao banheiro até que esteja a uma certa altitude. Sem contar que tudo fica trêmulo quando o avião está decolando ou aterrissando. Os passageiros podem cair no caminho para o banheiro, ou se já estiverem lá, ficarão rodeados por muitas coisas nas quais poderão bater a cabeça naquele pequeno espaço. Bem, se você não pode ser sugado pelo assento, por que existem sinais de aviso dizendo para fechar a tampa antes de dar a descarga? Bom, algumas razões. Por um lado, o barulho é ensurdecedor e perturba outros passageiros. Mais importante, porém, é algo que você deve fazer mesmo em casa, por causa do que é chamado de pluma de vaso sanitário. E isso, meu amigo, são partículas microscópicas infestadas de bactérias que se espalham para cima e em torno de um raio de 3 metros cada vez que se aciona a descarga. Então, se você é uma daquelas pessoas que mantém a escova de dentes na bancada do banheiro, convém achar uma nova aconchegante casa no armário de remédios para ela. Quanto ao lavatório de avião do tamanho de um armário, você sabe que essas coisas ficariam por todas as superfícies. Senhor, este é o seu aviso final. Sinto muito se você não está se sentindo bem, mas outros passageiros estão ficando impacientes. Já estou saindo, só preciso lavar minhas mãos. Oh, isso me lembrou. É melhor fazer isso rápido ou toda a brigada vai bater naquela porta. Se houvesse um lugar capaz de cuspi-lo na parte de trás do avião, seria o sistema de encanamento. Já imaginou o que acontece com a água que desce pela pia? Bem, aí está a sua resposta. Ela aquece antes de ser liberada para não congelar e grudar no avião. Isso não seria bom, pois adicionaria peso extra. E no mundo da aviação, peso extra é igual a mais combustível queimado, o que significa mais despesa. Peso e despesa também desempenham seu papel para a água ser desligada tão rapidamente enquanto você lava as mãos. É porque o avião precisa transportá-la e, portanto, é limitada. Vem de um tanque embaixo da cabine. Não se preocupe, não é o mesmo que contém toda aquela sopa de toalete. Então, acho que se eu pudesse me encolher até o tamanho de um brinco, poderia ser levado pelo ralo, atirado pela traseira do avião e, mais uma vez, cairia livremente de volta à terra. Felizmente, isso é impossível. Senhor, lamento entrar assim, mas vou ter que pedir para que volte ao seu lugar. Obrigado pela compreensão. Não tem problema, eu já estava saindo. Finalmente, sobre o tempo. Ei, se aprendeu algo novo hoje, dê um like no vídeo e o compartilhe com um amigo. Aqui estão alguns outros vídeos legais que eu acho que você vai adorar. Basta clicar à esquerda ou à direita para permanecer no lado incrível da vida.